Eu queria te perguntar uma coisa sobre a ditadura militar, que eu peguei uma frase do Instagram lá, de um post sobre Geisel, que tu botou lá que, abre aspas, a ditadura levou o Brasil para a esquerda, fecha aspas. Pode explicar essa ideia? Posso. Esse está no livro do Silvio Frota, chamado Ideais Traídos, né? Que, aliás, é um livro que mudou minha visão da ditadura militar. Então, que o Silvio Frota tinha uma visão diferente do Geisel. O Silvio Frota era tido como linha dura e o Geisel uma linha mais aberta. Tanto é que o Geisel que iniciou a abertura política, embora com um certo vai e vem. E eles tiveram disputas ácidas, de ter discussão, tapa na mesa mesmo, envolvendo até talvez a ameaça de chegar nas vias de fato. Então não foi assim, só uma conversinha amena. E aí então, diz o Silvio Frota no livro dele que o Geisel falou, não, nós estamos levando o Brasil para a esquerda, mostrou um quadro e situando o Brasil na centro-esquerda, segundo o Silvio Frota. E o que a gente vê do governo Geisel, a gente vê princípios que são de governo de esquerda. O que é? Estado forte, muito estatal, né? Comando centralizado, tudo isso os militares fizeram. Os militares construíram mais de 200 estatais no Brasil num determinado período, né? Só o Figueiredo fez mais de 100 estatais, né? Estima-se que durante o governo Geisel, entre 40% a 50% da economia, eu já vi um dado por volta de 45%, que estaria na mão do Estado, né? Então fica difícil harmonizar isso com o conceito de que o Brasil, durante o governo militar, teria sido liberal, capitalista e tal. Na realidade, os militares eles incharam o Estado e, na visão do Silvio Frota, e o que, segundo ele, o Geisel confessou, o objetivo é levar mesmo para a centro-esquerda. Mas e a perseguição aos comunistas que aconteceu? É a mesma coisa que nós comentamos com os outros, né? Quando tem um grupo forte, ditatorial, ele persegue todo mundo. E depois, não foram só os líderes de esquerda que foram perseguidos. Carlos Lacerda foi o maior líder anticomunista da história do Brasil, foi perseguido pelos militares. O Adhemar de Barros foi perseguido pelos militares. O Juscelino Kubitschek, que não era um comunista, foi perseguido pelos militares. 3 grandes líderes que não eram comunistas foram perseguidos. Mas o Lacerda foi perseguido por quê? O Carlos Lacerda, ele, na juventude dele, ele foi comunista, né? Tanto é que ele chamava Carlos Frederico Lacerda. Carlos de Karl Marx, Frederico de Engels, né? O pai dele era comunista, ele ficou amigo da liderança comunista. Aí ele mudou a cabeça no tempo ainda do tempo da primeira fase do Getúlio, virou um anticomunista ferrenho, virou antigetulista também, e depois virou contra todo mundo. Ele apoiou o golpe militar de 64, só que o golpe militar, tem que ser entendido ditadura militar, como teve vários golpes, foram vários golpes dentro de um golpe. O combinado era os militares darem um golpe, não estou defendendo, sou contra o golpe de 64, acho que foi um grande problema para o Brasil, que a gente sofre até hoje. O combinado era dar o golpe em 64 e convocar a eleição em 65, né? Era pacificar o Brasil, porque o João Goulart estavam fazendo reformas na visão deles comunistas, e a meu ver não ia dar em nada, porque o João Goulart não tinha maioria no Congresso naquela época. O Congresso, a maioria era do PSD, que era controlado pelo Juscelino Kubitschek, né? E não ia passar nada. Ia ter eleição no ano seguinte, que era 65. O candidato favorito era o Juscelino Kubitschek. O João Goulart estava impopular, o Brasil estava em crise econômica, né? A maior parte dos jornais eram contra o João Goulart. Os movimentos de esquerda, cada um falava uma coisa. Não tinha chance nenhuma de ter golpe militar, golpe de esquerda, perdão, né? Então, para mim, foi um grande erro o golpe de 64. Abalou as instituições, fez um desastre. Mas o combinado era dar o golpe de 64, acertar o país e convocar a eleição em 65. Quando chegou em 65, o Castelo falou que não vai ter mais eleição, acabou. É o chamado segundo golpe. Mas com base no que esse segundo golpe foi dado? Foi base, não, o Brasil não está pacificado, temos que mudar a nossa ideia. Aí o Castelo Branco dissolveu todos os partidos políticos, criou 2, a Arena e o MDB, criou uma dualidade, uma ficção, né? O Brasil não vivia essa ficção. Ele criou uma ficção no mundo político, né? Exagerou o medo comunista e, então, falou, não vai ter eleição agora. Agora a eleição vai ser indireta. E aí passou na base da força, né?
por ato institucional hoje, que o ato institucional número 2 é que fez a suspensão da eleição em 65. Depois aí teve proibir as eleições diretas para governo, né? Então a população só votava para deputado e os deputados elegiam para presidente. Só que a pressão dos militares forçava que os candidatos deles seriam os eleitos. Então teve eleição indireta no Brasil. O Costa Silva foi eleito, o Médici foi eleito, Geisel foi eleito, Figueiredo foi eleito. Só que era eleição totalmente ridícula, né? Sim, mas isso tudo era baseado no medo de que os comunistas estavam por aí. Supostamente, né? Por aí. Sim, e aí com esse argumento eles se permaneceram no poder. Mas no medo, né? Continuaram no medo. No poder. Que, a meu ver, foi um desastre completo. Tu falou que até hoje a gente colhe esses frutos, né, da ditadura. Não colhemos. O Lula é um fruto disso. Lá do ABC, trabalho do sindicato. O Bolsonaro também apoia lá a ditadura militar. Nós ainda vivemos sob a sombra dessa ditadura, nesse sentido que eu estou falando, sobre a sombra. Né? Fernando Henrique sempre alegou, não, foi um perseguido pela ditadura. Leonel Brizola alegava ser perseguido, Dilma Rousseff perseguida. Então nós estamos sob a sombra do regime militar até hoje. Entendi. Ela ainda pauta a nossa política. Pauta a nossa política, infelizmente. Não são consequências sociais que a gente vive no dia a dia. Ela ainda pauta nossas escolhas. Tem essa fantasma, tem esses esqueletos dentro do armário.